Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça, desse que vos fala, Nilson Queiroz. Eu quero dizer a vocês que ainda não me recuperei totalmente da gripe. Eu ainda estou tossindo. E essa noite tossi bastante, mas estou já tomando algum remédio. Eu creio que logo estarei bem, mas eu não quero deixar de falar deste maravilhoso Evangelho da Graça que Deus me fez conhecer 43 anos, ou 43 anos, desde 77 até 2000, dentro desse movimento. E meus olhos foram abertos. Deus me iluminou. Porque se Deus não te abriu o entendimento, não adianta você olhar para este livro, abrir este livro. Deus tem que abrir a sua mente. E a mensagem que eu tenho para nós é essa. Eu não creio no Deus dos protestantes. Esse é o tema da mensagem que eu tenho para nós. Eu quero dizer a vocês que até os anos 80 se falava crente e protestante. E de 80 para cá, mais ou menos, de uns 30 anos para cá, pegou essa moda evangélica. A palavra evangélico é uma palavra muito bonita. É uma palavra verdadeira. É uma palavra de transformação, pela qual o próprio apóstolo Paulo, que saiu do meio dos fariseus, ele era zeloso pela lei de Moisés, pela lei que seus pais criaram. Ele foi um grande aluno de Gamaliel, que foi um dos maiores professores da época. E ele era zeloso pela lei. E quando ele conheceu o Evangelho, por intermédio de Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, ele escrevendo na sua carta, capítulo 1, versículo 16 de Romanos: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Bem, nós sabemos que o Deus que eu creio, o Deus que você, que é da graça, crê, não é esse Deus dos protestantes, esse Deus dinheirista, esse Deus que você tem que pagar para você ter algum benefício, para você ter algum direito. Você olha para essas religiões aparentes, eles têm uma aparência até bonita. Aquelas lindas catedrais, bancos, ar-condicionado, ventiladores, aquela tribuna, aquele púlpito, aquela coisa mais bonita, coral, orquestra, jogo de luz, muitas coisas bonitas ali. Mas quando você começa a frequentar, você vê que Deus não está ali. Aquilo é apenas um show. É um movimento como um movimento qualquer de um clube. Você vai ali, você vê tudo o que você não gostaria de ver, porque você já vê lá fora. Você está num clube, você está vendo. Você vai numa festa, um show de um artista, uma festa do peão, você vê. Você vai dentro desse local, você vê a mesma coisa. Então, por isso que o título da mensagem é essa: não creio no Deus dos protestantes. Eu não posso chamar eles de evangélico, que de evangelho eles não têm nada. Evangelho significa boas novas,
notícias boas, novas notícias, que foi o que o povo estava debaixo da lei de Moisés, veio Jesus de Nazaré, trazendo uma palavra completamente diferente do que pregavam os doutores da lei naquele tempo. Porque a lei de Moisés, como vocês sabem, ela só servia para condenar. Se ela só condenasse, estava bem, mas eles condenavam e matavam por coisas banal. Se você tivesse fazendo o bem, você era morto. Você não podia fazer nenhum bem. Jesus, porque curou, não foi uma nem duas vezes, porque ele fez, só porque ele mandou o homem tomar a cama e caminhar um dia de sábado, se levantaram contra ele. Porque ele curou a mão de um homem que tinha uma mão mirrada, se levantaram contra ele. Então a lei não podia fazer nada, porque era condenação e morte, conforme está escrito, que por testemunha de 2, 3 pessoas, a pessoa era levado ao julgamento e era apedrejado e era morto. Hebreus 10, 28. Então, meu irmão, eu não posso crer hoje, em pleno século XXI, nesse Deus dos protestantes, que você, para ser abençoado, você, para ser bem sucedido, você tem que pagar. Tem um movimento aqui, eu não vou dizer o nome dessa denominação, mas ela está num programa de rádio. E eles falam assim, quando a pessoa liga, oi pastor, ele fala assim, ô minha irmã, ô meu irmão, como você está? Tudo bem? Você já fez a caridade? Não, ainda não. Faz a caridade primeiro. Primeiro você tem que fazer a caridade. E na hora que você estiver fazendo essa caridade, você vai lá no Banco Bradesco ou no Itaú. Quando você estiver fazendo, você dá ali 2 ou 3 cestas básicas, aquilo que você sentir, você pega o recibo e traz para a igreja. E eu vou pegar esse recibo e apresentar a Deus. E Deus vai confirmar a bênção, a vitória, através disso. Quanto mais você fazer, mais Deus vai fazer por você. Eu não quero um Deus desse. Uma que eu não creio num Deus desse. Uma que eu não quero um Deus desse. Um Deus que eu tenho que pagar para receber alguma coisa dele. O próprio Jesus disse aos seus apóstolos, no capítulo 10 de Mateus, quando enviou os 12 a pregar o evangelho, ele disse, de graça recebeis e de graça dai. Eliseu, quando curou, aliás, ele nem curou, ele mandou um aviso para Naamã, lá no capítulo 5 de 2 Reis. Mandou um recado. Vai lá, diga ao general Naamã. O general Naamã saiu da Síria e veio até Israel ao encontro do profeta. E pensava ele que o profeta levou bastante riqueza, talentos, ouro, prata, dinheiro para dar para o profeta. Ele pensou que chegava lá o profeta, por ele ser um homem de alto escalão dentro do seu país, um general da Síria, o profeta ia sair, abraçar, cumprimentar ele, convidar ele para entrar. Não, o profeta nem da casa saiu, só mandou um aviso. Diga a ele que mergulhe 7 vezes no Jordão e ele ficará curado. Ele se indignou e disse, eu saí tão longe, pensava que esse profeta vinha ao meu encontro e ele me faz uma desfeita dessa, eu vou embora. Virou a sua carruagem, a sua comitiva, os seus companheiros. E aí aqueles homens que estavam com ele, os seus guardas, disseram, majestade, capitão, mas se o profeta tivesse pedido duras coisas,
talvez ficaria difícil para o senhor fazer, mas ele pediu apenas que mergulhe no Rio Jordão. Não, porque lá na Síria tem rio muito melhor do que esse rio Jordão. Esse rio é um rio sujo. A Síria tem rio limpo. Mergulhar por mergulhar, vou mergulhar na Síria. Ele disse: capitão, faça o que o profeta disse. Aí ele parou a sua carruagem e entrou dentro do rio. Quando ele deu o primeiro mergulho, normal. Segundo, terceiro, quarto e quinto, sexto, sétimo, a sua pele ficou como a pele de uma criança. Limpa, limpa a sua pele. Ele se maravilhou, saiu dali, retornou na casa do profeta e disse: quanto fica? Tudo isso eu trouxe. O profeta falou: leva de volta, porque de graça recebo e de graça dou. Leva de volta. O profeta não quis. Por quê? Porque é assim que procede os verdadeiros homens de Deus. Verdadeiros homens de Deus não querem nada em troca, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso favor, Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa de nada nosso, porque tudo é dele, como disse Jó. Eu não devo nada a Deus, eu não tenho que dar nada a Deus, porque tudo que eu tenho é dele. Então, por que essa mentira? 10% do que você possui pertence a Deus. Não é 10, tudo é dele. Então não tem essas mentiras. Você tem que contribuir, você tem que tirar. Se você vender seu carro, sua casa, 10%, eu sei, olha, tem tanta história que eu sei. Então, por isso, eu não posso acreditar no Deus da religião, Deus dos protestantes. Porque eles são os verdadeiros protestantes. Eles protestam contra este livro. Eles saíram de dentro do catolicismo e continua protestando contra o próprio Criador. Eles disseram que a Igreja Católica estava errada. Só que eles saíram de lá e hoje não protestam contra a Igreja Católica, eles protestam contra o próprio Deus. Porque eles pegaram a lei que não existe, foi exterminada, porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei de Deus. Nem Elias, nem mesmo o próprio Moisés cumpriu. Ninguém conseguiu cumprir a lei de Deus. Nenhum dos profetas, dos sacerdotes, juízes conseguiu cumprir. O que fez Deus? Deus desceu, se fez em forma de filho, habitou entre nós em carne, para cumprir o que nem um homem poderia cumprir. E ele cumprindo, ele retornou novamente para o céu. E isso acabou. Eis que vem dia, 31 de Jeremias, e versículo 31 ao 33, que farei um novo concerto com meus filhos, não, com meu povo, que Deus não chamava ninguém de filho, meu povo. Escreverei o meu nome no seu coração, e ele será os meus filhos, não, será o meu povo, e eu serei o seu Deus. Não o concerto que eu fiz quando tirei do Egito. Eu tirei do Egito, mas foi em vão. Tudo que Deus fez por intermédio de Moisés. Então Deus colocou fim. Jesus de Nazaré terminou o fim da lei. Foi ele. Romanos 10:4. Acabou. Então não adianta hoje vocês querer ressuscitar como a música que diz:
Reviver o que já morreu é impossível. Então vocês não adianta querer ressuscitar a lei, porque a lei nunca prestou. Desde que ela foi dada a Moisés, ela nunca prestou. 613 mandamentos só servia para condenar o povo, só para fazer o povo tropeçar, pecar, era condenação e morte. O próprio Deus pôs fim. E outra, a lei foi dada temporariamente, não foi algo eterno. A lei, como diz em Colossenses capítulo 2, e versículos 16 e 17, não vos julguei pelo comer, pelo beber, por lua nova, por festa e por sábado, porque tudo isto é sombra, mas o corpo é Cristo. Mas vindo a graça, Deus não disse que a graça dada ao apóstolo Paulo era temporário. Ele deu a graça ao apóstolo Paulo, o evangelho da graça, que estava oculto, escondido antes que o mundo existisse. Romanos capítulo 16, versículo 25. Por que não foi dado a Pedro? Por que não foi dado a Tiago, a João, a Filipe, a Tomé? Foi dado ao apóstolo Paulo. Porque esta foi a vontade de Deus. Já estava no plano de Deus. Ele era da circuncisão. Deus tirou de lá e transformou num vaso. És para mim, 9:15 de Atos, és para mim um vaso escolhido. E escolheu. E está ali 2 evangelhos. Evangelho da circuncisão, da incircuncisão. Evangelho verdadeiro, Gálatas capítulo 1, versículos 7 e 8. Não há outro evangelho além desse. Se eu, Paulo, ou qualquer um dos companheiros pregar um outro evangelho, seja anátema, seja maldição. Mas não ficou só nisso. Ele foi além. Ainda que venha um anjo do céu e anuncie outro evangelho, é maldição também. Então não existe. O evangelho de Paulo é o evangelho eterno. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu não creio no evangelho, não creio nos protestantes, no Deus dos protestantes, mas creio no Deus do apóstolo Paulo, que é o único que apareceu a Moisés e apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Esse é o que nós devemos crer e confiar. Fiquem com esta palavra. Se você ainda não é inscrito, inscreva no meu canal, curte, divulga. Graça e paz para todos. Bye, bye.